A vida é como um grande rio, que ao longo das décadas esculpe pacientemente a paisagem por onde passa. E você, que já navegou por tantas águas, serenas e turbulentas, sabe, melhor do que ninguém, que a verdadeira sabedoria não nasce da pressa, mas da experiência vivida, da capacidade de se adaptar, de se levantar, de florescer apesar das estações difíceis. Hoje, mais do que nunca, vivemos em um mundo que nos exige velocidade, produtividade incessante e respostas imediatas. Mas há um chamado silencioso, profundo, que ecoa dentro daqueles que já trilharam longos caminhos, o chamado para desacelerar, para reconectar-se com aquilo que realmente importa, para honrar a própria história, a partir dela, manifestar uma vida ainda mais serena e significativa. Se você chegou até aqui, é porque carrega em si uma sabedoria inestimável, a sabedoria que só o tempo é capaz de ensinar. E é exatamente essa sabedoria que será nossa aliada nesta jornada. Hoje, quero convidá-lo a relaxar a mente, abrir o coração e permitir que as antigas lições do estoicismo iluminem novos caminhos de manifestação e realização. Não se trata de esquecer quem fomos, nem de negar as batalhas que enfrentamos. Trata-se de integrar cada vivência, cada desafio, cada conquista, para manifestar um futuro que honra a jornada que já trilhamos. A filosofia estoica, com sua serenidade atemporal, nos ensina que não controlamos o que acontece ao nosso redor, mas podemos sempre controlar como escolhemos reagir. Podemos escolher a calma em vez da ansiedade, a aceitação em vez da resistência, a gratidão em vez da queixa. E ao fazermos essas escolhas, dia após dia, semeamos uma existência mais leve, mais sábia, paradoxalmente, mais poderosa. Este é um convite para viver os próximos capítulos da sua vida com ainda mais propósito, presença e paz interior. Ao longo das próximas lições, vamos explorar juntos como soltar o que não serve mais, como fortalecer sua mente, cultivar a gratidão genuína, acima de tudo, confiar que a vida ainda tem muito a oferecer, talvez agora, com ainda mais beleza do que antes. Porque cada amanhecer, independentemente da idade, é sempre uma nova chance de florescer. Relaxe e solte o controle. Há momentos na vida em que, por mais que lutemos, por mais que tentemos controlar cada detalhe, a vida simplesmente nos leva por caminhos inesperados. E é nesses momentos que descobrimos uma das maiores verdades: não somos donos do fluxo da existência. Podemos remar com determinação, sim, mas jamais controlar o rio. Quantas vezes, ao olhar para trás, você percebeu que aquelas situações que pareciam um desvio doloroso foram, na verdade, atalhos para algo melhor? Quantas vezes a vida, em sua sabedoria silenciosa, fechou uma porta apenas para abrir outra, mais alinhada com quem você estava destinado a se tornar? O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em resistir cegamente, mas em aceitar com inteligência. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores filósofos da história, escreveu: aceite o que a vida lhe traz e aprenda a amá-lo como se fosse aquilo que você escolheu. Essa é a essência do primeiro passo para manifestar uma vida plena. Relaxar e soltar o controle. Relaxar não é desistir. Soltar o controle não é abandonar seus sonhos. Pelo contrário, trata-se de agir com propósito, mas sem apego ao resultado. Trata-se de plantar as melhores sementes possíveis, ações conscientes, decisões alinhadas com seus valores, e confiar que a vida, em seu tempo, fará germinar o que for mais verdadeiro para você. Imagine uma árvore. Ela não força seus frutos a nascerem. Ela simplesmente faz a sua parte. Cria raízes profundas, ergue-se ao céu, absorve luz e água, e permite que o ciclo da natureza cumpra o restante. Assim também é nossa jornada. Há tempos para agir e há tempos para confiar. Quando insistimos em controlar o incontrolável, o que conquistamos é apenas cansaço, frustração e desalento. É como tentar segurar a água entre os dedos. Quanto mais apertamos, mais rápido ela escapa. Por isso, hoje, convido você a refletir. Quais cargas você ainda insiste em carregar? Quais batalhas você continua a travar mesmo sabendo, no fundo,
que elas não dependem de você. Soltar não é fraqueza, é sabedoria. Saber distinguir o que está em nossas mãos do que não está é um ato de profunda maturidade espiritual. E, uma vez que aceitamos isso, nossa energia se redireciona para aquilo que realmente podemos transformar. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa maneira de viver o presente. Há uma paz imensa que surge quando deixamos de resistir. Uma serenidade que não nasce da vitória sobre o mundo externo, mas da vitória sobre nossas próprias ilusões de controle. Ao relaxar e soltar o que pesa, damos espaço para que o novo entre. Permitir-se confiar no fluxo da vida é abrir portas que o esforço cego jamais conseguiria escancarar. Talvez hoje você esteja enfrentando mudanças que não escolheu. Talvez tenha perdido algo, um trabalho, uma relação, uma fase da vida que lhe era querida. Se for o caso, lembre-se, o que a vida retira é, muitas vezes, aquilo que já não servia mais ao seu crescimento. E aquilo que permanece, sua coragem, sua fé, sua capacidade de amar, é o que realmente importa. O estoicismo não nos convida à passividade, mas à ação sábia. Agimos onde podemos, aceitamos onde não podemos. Acima de tudo, cultivamos a serenidade como nossa maior aliada. Em um mundo tão barulhento e ansioso, relaxar e soltar o controle, paradoxalmente, um ato de profunda coragem. E assim como a água encontra seu caminho contornando as pedras, você também encontrará o seu, com menos resistência, com mais graça, com mais confiança de que, mesmo que hoje você não entenda o motivo, a vida está trabalhando a seu favor. A partir de agora, toda vez que sentir a tensão de querer controlar o incontrolável, pare por um instante. Feche os olhos, respire profundamente e lembre-se, seu papel é plantar, é agir com sabedoria, é confiar. O restante pertence ao fluxo maior da existência. Que possamos, juntos, soltar o que não nos serve mais. Que possamos navegar esta jornada com leveza, gratidão e a certeza de que, ao confiar no processo, manifestamos não apenas aquilo que desejamos, mas principalmente aquilo que verdadeiramente precisamos para florescer. 2. O que você atrai é um reflexo do seu foco. A mente humana é como um grande espelho. Ela reflete aquilo que mais contempla. Tudo aquilo em que escolhemos colocar nossa atenção cresce dentro de nós, inevitavelmente, transborda para a realidade ao nosso redor. Esta é uma verdade que, embora simples, carrega um poder transformador imenso. Ao longo da vida, aprendemos, às vezes de maneira dolorosa, que aquilo que cultivamos em nossa mente molda não apenas nossos pensamentos, mas também nossos sentimentos, nossas atitudes e, por consequência, nossas experiências. Se passamos o dia focados naquilo que nos falta, no que não deu certo, nas perdas que enfrentamos, pouco a pouco, começamos a ver o mundo como um lugar hostil, carente e injusto. Por outro lado, quando treinamos nossos olhos para reconhecer o que temos, o que já conquistamos, o que ainda é belo e possível, a vida se apresenta com novas cores, novos horizontes. O estoicismo nos lembra que não é o que nos acontece que nos afeta, mas como escolhemos interpretar o que nos acontece. Imagine, por um momento, duas pessoas atravessando o mesmo desafio, digamos, a perda de um emprego. Uma delas mergulha na desesperança, repete para si mesma que é inútil, que a vida é cruel, e passa a enxergar apenas portas fechadas. A outra, embora sinta a dor da perda, escolhe ver nesse momento uma oportunidade para reavaliar seus talentos, para abrir novos caminhos que antes não ousava explorar. Quem você acha que atrairá novas oportunidades? Não se trata de negar as dificuldades, isso seria ingenuidade. Trata-se de escolher conscientemente onde colocar a energia da sua atenção. Aquilo em que focamos se fortalece. Quando focamos em nossos medos, eles crescem. Quando focamos em nossa força, ela se expande. Talvez você esteja enfrentando desafios hoje. Talvez tenha dias em que parece mais fácil enxergar o que falta do que o que já existe de bom. Isso é natural, humano. Mas lembre-se, cada vez que você escolhe redirecionar seu foco para o que é possível, para o que ainda pulsa de esperança dentro de você,
está dando um passo real em direção a uma vida mais plena. A mente é como um jardim. Se a negligenciamos, as ervas daninhas, medo, ressentimento, amargura, tomam conta. Mas se cultivamos com intenção, semeando pensamentos de gratidão, coragem e confiança, florescem frutos que alegram nossa jornada. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos constroem. Se hoje você pudesse escolher as sementes que plantará na terra fértil da sua mente, quais seriam? Que frutos você deseja colher nos próximos anos da sua vida? Muitas vezes, ficamos presos em padrões de pensamento herdados, crenças antigas que já não nos servem mais. Pensamos que é tarde demais para mudar, que já perdemos nossa chance. Mas isso não é verdade. A mente é maleável, viva, capaz de se renovar em qualquer fase da vida. A neurociência moderna confirma aquilo que os estoicos já intuíram séculos atrás. É possível mudar nossos caminhos internos a qualquer momento. Basta vontade, paciência e prática diária. E como começamos? Com pequenos gestos. Ao acordar, em vez de listar mentalmente todas as tarefas difíceis do dia, agradeça silenciosamente por mais uma oportunidade de viver, aprender e amar. Ao enfrentar um desafio, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que posso aprender com isso. Ao conversar com alguém, em vez de esperar ser compreendido, pratique ouvir com atenção genuína. Cada pequena escolha de foco é como um tijolo na construção da realidade que desejamos. Nenhum gesto é pequeno demais. Nenhum pensamento positivo é em vão. A vida é generosa com aqueles que olham para ela com olhos de gratidão e esperança. Não porque os problemas desaparecem magicamente, mas porque, ao mudar nosso foco, mudamos nossa maneira de caminhar, de enfrentar, de viver. E, ao viver de maneira mais plena, naturalmente atraímos circunstâncias, pessoas e oportunidades alinhadas com essa nova frequência interior. Hoje, convido você a observar seus pensamentos com carinho, como quem visita um jardim que precisa de atenção. Quais sementes você deseja regar? Quais ervas daninhas está pronto para arrancar? Lembre-se, o que você atrai é um reflexo direto daquilo que cultiva em seu interior. Plante amor, e colherá a paz. Plante coragem, e colherá a liberdade. Plante gratidão, e colherá a abundância. Que possamos, juntos, construir uma vida que reflita o melhor de quem somos, e o melhor ainda por vir. 3. Manifestar a partir da gratidão. Em um mundo que constantemente nos convida a querer mais, fazer mais, conquistar mais, a gratidão surge como um ato revolucionário. Um lembrete silencioso de que, antes de correr em busca do que ainda não temos, é preciso honrar e reconhecer tudo aquilo que já nos foi dado. Ao longo da vida, é fácil perdermos a conta das bênçãos que recebemos. Focamos nos sonhos ainda não realizados, nas perdas, nos desafios, e esquecemos de olhar para aquilo que permanece firme ao nosso lado: a saúde que sustenta nossos passos, a família que nos acolhe, os amigos que nos escutam, a sabedoria que a própria vida nos ensinou. Os estoicos entendiam que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos enxergar o que já temos. Epicteto dizia: não pretenda que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. A gratidão, portanto, não é um sentimento passivo. É uma escolha ativa. É decidir, todos os dias, enxergar a beleza que ainda floresce, mesmo em meio às dificuldades. É uma lente que muda tudo. Onde antes víamos carência, passamos a ver abundância. Onde víamos perda, passamos a enxergar aprendizado. Manifestar a partir da gratidão é abrir a porta para que a vida continue nos abençoando. Porque quem valoriza o pouco, está preparado para receber o muito. Quem reconhece o presente, semeia um futuro ainda mais próspero. Talvez você, ao olhar para a sua história, veja cicatrizes. Todos nós temos. Mas cada cicatriz é também prova de força, de superação, de amor à vida. Quantas batalhas você já venceu? Quantas vezes achou que não conseguiria seguir em frente,
Ainda assim, encontrou forças para mais um passo. Há grandeza em reconhecer isso. Há poder em agradecer não apenas pelos dias fáceis, mas também pelas tempestades que ensinaram resiliência, paciência, fé. A gratidão transforma tudo o que toca, não porque muda a realidade fora de nós, mas porque transforma quem somos por dentro. Existe um exercício simples, mas profundamente poderoso, que convido você a praticar. Ao acordar, antes mesmo de levantar da cama, pense em 3 coisas pelas quais é grato. Pode ser algo pequeno, o aroma do café recém-passado, o carinho de um neto, o simples fato de poder respirar livremente. Ao final do dia, repita o gesto. Reveja mentalmente os momentos que trouxeram um sorriso, uma paz, um ensinamento. Com o tempo, a prática da gratidão se torna uma segunda natureza. Você começa a perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, existe algo a ser celebrado. E esse reconhecimento silencioso cria espaço para que mais motivos de gratidão cheguem até você. A vida responde à frequência que emitimos. Quando nos tornamos gratos, genuinamente gratos, deixamos de vibrar na escassez e começamos a vibrar na abundância. A ansiedade diminui. A esperança renasce. E, pouco a pouco, começamos a manifestar não apenas aquilo que desejamos, mas aquilo que verdadeiramente merecemos. Muitas vezes, imaginamos que grandes mudanças exigem grandes gestos. Mas, na verdade, são os pequenos atos diários que constroem as maiores transformações. Um pensamento de gratidão pela manhã. Um sorriso oferecido a alguém. Uma palavra de encorajamento, mesmo nos próprios dias de dúvida. Quando vivemos a partir da gratidão, passamos a atrair relações mais verdadeiras, oportunidades mais alinhadas com nossos valores, momentos de alegria genuína que antes poderiam passar despercebidos. Tornamo-nos, nós mesmos, instrumentos de luz em um mundo muitas vezes ofuscado pela pressa e pelo descontentamento. Não se trata de negar as dores ou fingir que a vida é perfeita. Trata-se de reconhecer que, apesar das dores, ainda há motivos para agradecer. Trata-se de aprender a ver com novos olhos, olhos que enxergam bênçãos onde antes só viam ausências. Ao plantar gratidão, você cultiva serenidade. E a serenidade é o solo fértil onde crescem os sonhos mais profundos e verdadeiros. Hoje, pergunte a si mesmo: o que em minha vida merece ser celebrado? Que conquistas silenciosas, que gestos de amor, que momentos de superação posso honrar com meu reconhecimento? Lembre-se, manifestar a partir da gratidão não é um truque para conseguir mais coisas. É uma maneira de alinhar seu coração com a verdadeira abundância da vida. Que possamos, juntos, caminhar com olhos de gratidão, passos de esperança e corações abertos para receber, não apenas o que pedimos, mas, muitas vezes, dádivas ainda maiores do que ousamos imaginar. 4. O passado não controla o presente. Cada linha que o tempo desenhou em nosso rosto, cada cicatriz que carregamos na alma, cada história guardada em silêncio, tudo isso compõe quem somos. O passado é o solo sobre o qual nossos pés pisam, mas não precisa ser a corrente que nos prende. Muitas vezes, sem perceber, nos apegamos às dores que já deveriam ter sido deixadas para trás. Revivemos erros antigos, ressentimos traições passadas, lamentamos decisões que não podemos mais mudar. E, ao fazer isso, carregamos pesos desnecessários que tornam o presente mais difícil e o futuro mais distante. Mas aqui está uma verdade libertadora. O passado só tem poder sobre nós se assim permitirmos. Ele pode ser um mestre sábio ou um carcereiro implacável. A escolha é nossa. Marco Aurélio, com sua sabedoria tranquila, nos lembra: se você se angustia por qualquer coisa externa, não é isso que o perturba, mas sua própria avaliação disso. E você tem o poder de revogar essa avaliação a qualquer momento. O que isso significa? Significa que as dores, as perdas, as decepções, todas elas pertencem a um tempo que já se foi. E que hoje, neste momento, você pode escolher não ser definido pelo que aconteceu, mas pelo que decide fazer daqui para frente. Pense em um rio. A água que passou ontem não move o moinho hoje.
Apenas a correnteza atual é capaz de gerar movimento, transformação, vida. Assim também é com o nosso ser. O que já passou moldou quem somos, mas não precisa determinar quem seremos. Talvez você tenha vivido momentos de profunda dor, perdas irreparáveis, sonhos interrompidos, amizades quebradas. Esses momentos deixam marcas, é verdade, mas também trazem lições valiosas, sementes de força e resiliência que, se cultivadas, podem florescer em algo novo, belo e inesperado. Não se trata de esquecer o que vivemos. Seria ingênuo ou até injusto com nossa própria história. Trata-se de honrar o que foi, aprender com o que aconteceu, acima de tudo, escolher não carregar o peso das culpas, dos arrependimentos, das mágoas que só atrasam nossa caminhada. Perdoar, a si mesmo e aos outros, é um dos atos mais libertadores que podemos praticar. Não para justificar erros, mas para libertar nosso coração do ciclo interminável da dor. Quando perdoamos, devolvemos a nós mesmos o poder de viver plenamente o presente, sem as correntes invisíveis que nos atam ao ontem. Às vezes, ficamos presos em pensamentos como se eu tivesse feito diferente, ou se aquilo não tivesse acontecido. Mas o passado não pode ser reescrito. E cada segundo gasto nesses lamentos é um segundo roubado do presente que ainda podemos construir. Hoje, convido você a fazer as pazes com sua história. A olhar para trás não com tristeza, mas com gratidão pelas lições. A ver suas cicatrizes não como marcas de fraqueza, mas como medalhas silenciosas de coragem. Tudo o que você viveu, o bom e o difícil, trouxe você até aqui. E aqui, neste exato momento, reside seu maior poder, o de escolher novos significados, novos caminhos, novas possibilidades. A vida é generosa com quem se permite recomeçar. Não importa quantas vezes seja necessário. Não importa quantos anos tenhamos vivido. Sempre há tempo para florescer outra vez. Imagine a si mesmo como uma árvore antiga. Suas raízes mergulham fundo na terra. Memórias, vivências, aprendizados. Mas todos os dias, novas folhas brotam. Novos frutos surgem. A árvore não esquece suas raízes, mas também não deixa de crescer em direção ao céu. Que possamos, a partir de hoje, libertar-nos do que já não nos serve. Que possamos agradecer ao passado pelas lições e abrir os braços para o presente, onde tudo ainda é possível. Porque o passado, por mais importante que tenha sido, não precisa controlar o presente. E o presente, vivido com consciência e coragem, tem o poder de transformar até mesmo as memórias mais dolorosas em sementes de sabedoria e paz. 5. Domine sua mente para transformar sua realidade. A mente é a grande artesã de nossa existência. Tudo o que vivemos, tudo o que sentimos, tudo o que realizamos nasce primeiro como um pensamento, silencioso e discreto, em algum canto da consciência. Dominar a mente não é uma tarefa fácil, especialmente em um mundo que constantemente nos bombardeia com estímulos, preocupações e distrações. Mas é, sem dúvida, uma das maiores conquistas que podemos almejar. Para aqueles que já percorreram um longo caminho de vida, a maturidade traz uma vantagem preciosa: a consciência de que vale a pena investir energia naquilo que realmente importa. O estoicismo, com sua sabedoria atemporal, nos ensina que não são os eventos em si que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma revolução silenciosa. Ela nos devolve o poder sobre nossas emoções, nossas reações, em última instância, sobre o rumo da nossa história. Quantas vezes, ao longo dos anos, você percebeu que o que realmente doía não era tanto o que aconteceu, mas a interpretação que deu àquele acontecimento? A traição que gerou desconfiança em todas as relações futuras, a crítica que plantou dúvidas sobre seu próprio valor, o fracasso que gerou medo de tentar novamente. Quando permitimos que pensamentos negativos se instalem em nossa mente sem questioná-los, damos a eles o poder de moldar nossa realidade. Passamos a ver o mundo através de lentes de medo, de amargura, de limitação. E, inevitavelmente,
atraímos experiências que confirmam essas crenças internas. Dominar a mente é, portanto, um ato de vigilância amorosa. É observar os pensamentos que surgem, especialmente nos momentos de dificuldade, e perguntar-se: isso que estou pensando é verdade? É útil? É o tipo de pensamento que quero que construa minha vida? Quando cultivamos pensamentos de confiança, gratidão, coragem, nossa realidade externa começa a se transformar para refletir essa nova vibração interna. Não porque a vida se torne magicamente perfeita, mas porque nós nos tornamos mais fortes, mais serenos, mais resilientes diante dela. Imagine que sua mente é um jardim. Se você não escolher cuidadosamente as sementes que planta, as ervas daninhas tomarão conta naturalmente. Mas se, dia após dia, com paciência e dedicação, você plantar boas sementes, pensamentos positivos, atitudes construtivas, emoções elevadas, em breve verá florescer uma nova paisagem interior. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E essa é uma verdade que se torna ainda mais valiosa com o passar dos anos. Por quê? À medida que acumulamos experiências, também acumulamos a capacidade de escolher melhor nossos pensamentos, nossas reações, nossos caminhos. Talvez você esteja enfrentando hoje desafios que parecem fora do seu controle. Uma questão de saúde, mudanças familiares, incertezas financeiras. Não é possível controlar tudo o que acontece, mas é sempre possível controlar como você escolhe encarar cada situação. Frente à dificuldade, você pode permitir que o medo paralise, ou pode usar a esperança como impulso. Diante da perda, pode se entregar ao desespero, ou pode buscar significado, crescimento e gratidão pelo que foi vivido. Dominar a mente é, acima de tudo, lembrar-se de que, mesmo quando o mundo exterior parece instável, o seu mundo interior pode permanecer firme, sereno, inabalável. E como fortalecer essa maestria interior? Com prática diária. Item meditação simples, alguns minutos de respiração consciente todos os dias. Item diálogo interno positivo. Substituir autocríticas por palavras de encorajamento. Item consciência dos pensamentos. Notar padrões negativos e conscientemente redirecioná-los. Item escolha de influências. Cercar-se de pessoas, livros, músicas e ambientes que elevem seu espírito. Não é uma transformação instantânea. É um processo, um cultivo contínuo. E cada pequeno passo já faz uma diferença imensa. Lembre-se, a mente é como um músculo. Quanto mais você a exercita na direção da serenidade, da gratidão e da coragem, mais forte ela se torna. E com uma mente forte, a realidade também muda. Porque não é o mundo que molda o nosso ser, é o nosso ser que molda o modo como habitamos o mundo. Hoje, convido você a fazer esse compromisso silencioso consigo mesmo. Escolher, todos os dias, pensamentos que o aproximem da vida que deseja viver. Pensamentos que alimentem sua luz, sua paz, sua força interior. Porque, no final, dominar sua mente é conquistar a maior de todas as liberdades. A liberdade de ser quem você realmente é, independentemente das circunstâncias externas. 6. O poder do sono. Em meio à correria dos dias, muitas vezes subestimamos uma das maiores fontes de renovação e sabedoria que temos à disposição: o sono. Não apenas como uma necessidade física, mas como um verdadeiro portal de cura, clareza e fortalecimento interior. Ao longo da vida, aprendemos a valorizar o trabalho árduo, a ação constante, a busca incansável por resultados. No entanto, a natureza, sábia em sua essência, nos mostra que tudo no universo respeita ciclos de atividade e descanso. Nenhuma árvore frutifica o ano inteiro. Nenhum rio corre sem pausa. E nós, seres humanos, também precisamos desse momento sagrado de recolhimento para florescer plenamente. Dormir não é apenas repousar o corpo. É permitir que a mente, sobrecarregada pelos estímulos do dia, encontre seu equilíbrio. É dar espaço para que as emoções se reorganizem, para que as feridas invisíveis possam cicatrizar,
para que a sabedoria silenciosa do inconsciente nos ajude a integrar as experiências vividas. Marco Aurélio, em suas reflexões, já intuíra a importância de cuidar da mente como se cuida do corpo. E o sono, nesse contexto, é o bálsamo que suaviza as inquietações, a ponte que nos reconecta com nossa essência mais serena. Estudos modernos da neurociência comprovam aquilo que os antigos sábios já sabiam intuitivamente. Durante o sono, consolidamos memórias, processamos emoções profundas, reforçamos nossa capacidade de tomar decisões sábias. Um bom descanso não apenas restaura o corpo físico, mas purifica o olhar com o qual encaramos a vida. Quantas vezes, após uma noite bem dormida, um problema que parecia insolúvel na véspera se mostra mais simples? Quantas vezes uma angústia intensa perde força diante da nova luz do amanhecer? Não é mágica, é a sabedoria do corpo e da alma trabalhando em harmonia. A privação do sono, por outro lado, fragiliza nossa mente, torna-nos mais reativos, mais propensos ao pessimismo, à ansiedade, à dúvida. Sem descanso adequado, até mesmo os pensamentos mais esperançosos se turvam, e a fé em nossos próprios caminhos vacila. É por isso que, ao falar de manifestar uma vida mais plena, é essencial reconhecer o poder transformador do sono. Ele não é um luxo. É uma necessidade vital para quem deseja viver com consciência, força e paz interior. Mas o sono restaurador não acontece por acaso. Ele precisa ser cultivado, protegido como um ritual sagrado. Item criar um ambiente de paz. Evitar estímulos intensos antes de dormir, como notícias negativas ou discussões. Escolher música suave, uma leitura inspiradora, uma meditação tranquila. Item honrar um horário regular. O corpo aprecia a regularidade. Tentar dormir e acordar nos mesmos horários sempre que possível. Item libertar a mente antes de repousar. Anotar preocupações em um caderno, para não levá-las para o travesseiro. Praticar a gratidão pelas bênçãos do dia, por menores que pareçam. Item cuidar do corpo com carinho. Uma alimentação leve no jantar, um chá relaxante. Movimentos suaves de alongamento ajudam a preparar o corpo para o descanso. Quando tratamos o sono como um aliado e não como um obstáculo ao fazer mais, nossa vida se transforma. A mente acorda mais lúcida, o coração mais aberto, o espírito mais disposto a perceber os sinais sutis da existência. Hoje, mais do que nunca, precisamos recuperar a sabedoria ancestral do repouso consciente. Precisamos honrar o sono não como uma pausa passiva, mas como um ato ativo de amor próprio, de respeito ao nosso próprio ritmo natural. Assim como a terra precisa da noite para se regenerar e dar novos frutos, também nós precisamos da escuridão silenciosa do sono para preparar as manhãs de renascimento interior. Que possamos, a partir de agora, acolher o sono como um templo de renovação. Que cada noite seja uma oportunidade de limpar a poeira das preocupações, de realinhar nossos pensamentos com a esperança, de fortalecer nossa fé em dias melhores. Porque quando dormimos em paz, despertamos com poder. E um espírito renovado é capaz de manifestar milagres, silenciosamente, pacientemente, como a semente que brota na terra fecunda do descanso. 7. As manhãs de manifestação. Cada novo dia é uma página em branco, silenciosamente entregue em nossas mãos. E a forma como escolhemos preencher as primeiras linhas dessa página determina, em grande parte, o tom da história que viveremos nas horas seguintes. As manhãs são momentos sagrados. São a fronteira tênue entre o descanso e a ação, entre o sonho e a realização. E quem aprende a honrar esse instante mágico, quem desperta com intenção e presença, descobre um dos maiores segredos para manifestar uma vida mais plena e consciente. Marco Aurélio, ao escrever suas meditações nas primeiras horas do dia, sabia disso. Em cada reflexão matinal, preparava sua mente para os desafios, para as adversidades e para as bênçãos que a jornada traria. Não buscava controlar o mundo. Sabia que isso seria em vão. Buscava, sim, controlar a si mesmo, seus pensamentos, suas reações, suas atitudes. E é isso que convido você a fazer também.
transformar suas manhãs em pequenos rituais de poder interior. Muitas vezes, acordamos já imersos na agitação, mensagens para responder, notícias preocupantes, tarefas que parecem nos engolir antes mesmo do primeiro café. Mas imagine, por um momento, como seria diferente se, ao abrir os olhos, a primeira atitude fosse agradecer. Respirar fundo. Sorrir para a vida, mesmo que ainda em silêncio. Imagine começar o dia não reagindo ao mundo, mas criando o seu mundo interior, escolhendo um pensamento de esperança, um sentimento de gratidão, uma intenção clara para as próximas horas. O estoicismo nos ensina que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos a maneira como escolhemos nos posicionar diante deles. E essa escolha começa, invariavelmente, pela manhã. Um simples ritual matinal pode mudar tudo. Item: respirar conscientemente. Antes de se levantar, inspire profundamente 3 vezes, sentindo a vida pulsando em seu corpo. Item: praticar a gratidão, mentalmente. Enumere 3 motivos pelos quais é grato naquele momento. Item: visualizar o dia. Imagine-se enfrentando os desafios do dia com serenidade, agindo com sabedoria, sendo fonte de luz onde estiver. Item: declarar uma intenção. Escolha uma palavra que guiará seu dia. Paz, coragem, gentileza, propósito. Esses pequenos gestos, feitos com constância, são como sementes lançadas na terra fértil da manhã. Ao longo das horas, elas germinam em forma de atitudes mais conscientes, respostas mais serenas, encontros mais significativos. Não é necessário reservar uma hora inteira para isso. Bastam alguns minutos de presença verdadeira. Porque o que importa não é a quantidade de tempo, mas a qualidade da intenção. As manhãs também são o momento perfeito para reafirmar para si mesmo que cada dia é uma nova chance. Uma oportunidade de corrigir rotas, de fortalecer virtudes, de abrir-se ao inesperado com fé e coragem. Talvez hoje você enfrente preocupações que parecem grandes demais para serem resolvidas em um único dia. E está tudo bem. A vida não exige que façamos tudo de uma vez. Apenas pede que demos um passo de cada vez, com confiança e constância. Ao plantar uma manhã consciente, você se prepara melhor para os imprevistos, para as notícias difíceis, para os encontros desafiadores. Você se torna como uma árvore firme, que, mesmo sob o vento forte, permanece enraizada na calma interior. Imagine sua mente como um jardim que você visita logo ao acordar. Que tipo de sementes deseja plantar ali? De medo e pressa? Ou de esperança e gratidão? A escolha é sua, e o jardim responderá de acordo com o cuidado que receber. Não deixe que a vida o arraste desde o primeiro momento do dia. Seja você aquele que conduz, que define, que cria o tom da sua própria jornada. Com o tempo, você perceberá que as manhãs conscientes não apenas transformam os seus dias, mas também a sua visão de mundo. Você começará a ver mais oportunidades, onde antes via apenas obstáculos. Sentirá mais serenidade mesmo em meio ao caos. Construirá, dia após dia, uma vida mais alinhada com aquilo que realmente deseja manifestar. Hoje, ao acordar, antes de qualquer outra coisa, respire fundo. Sorria para a vida. Honre o dom de mais um dia. Escolha a vibração que deseja levar para o mundo. Porque cada manhã é um novo convite para florescer. Basta aceitá-lo com o coração aberto. 8. Visualize e crie. Tudo o que existe no mundo material já existiu, primeiro, na imaginação de alguém. Cada casa que abriga, cada ponte que liga, cada canção que emociona, tudo começou como uma semente invisível plantada na mente de um ser humano. A visualização é essa semente. É a capacidade maravilhosa que possuímos de imaginar, de antever, de projetar no invisível aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Os antigos estoicos, embora não falassem diretamente de visualização como entendemos hoje, praticavam-na de maneira profunda ao cultivar a clareza mental sobre seus valores, suas atitudes desejadas e o tipo de vida que queriam viver, independentemente dos ventos externos. Visualizar é mais do que sonhar. É criar um mapa interior que guia nossos passos,
que fortalece nossa determinação, que sintoniza nossa mente e nosso coração na direção daquilo que desejamos manifestar. Imagine um viajante que sai sem um destino claro. Ele caminha, mas sem saber para onde vai. Qualquer caminho serve, ou nenhum serve. Agora imagine alguém que, mesmo sem ver todo o percurso, tem diante de si uma visão nítida do destino desejado. Cada passo, cada escolha, cada esforço será orientado por essa visão. Assim também é com a nossa vida. Visualizar não garante que o caminho será fácil ou livre de obstáculos, mas assegura que teremos uma bússola interna, uma direção luminosa para onde apontar nossos esforços. Talvez, neste momento da sua vida, existam sonhos que ainda moram quietos dentro do seu peito. Sonhos antigos, que o tempo, as responsabilidades e as adversidades fizeram adormecer. Ou talvez novos desejos estejam nascendo, discretos, mas insistentes, chamando para viver novas experiências, novas versões de si mesmo. O primeiro passo para trazer esses sonhos à realidade é visualizá-los com clareza. Feche os olhos. Respire profundamente. Pergunte a si mesmo: que tipo de vida eu gostaria de viver nos próximos anos? Imagine-se vivendo essa vida. Como se sente? Que hábitos cultiva? Com quem compartilha seus dias? Que valores orientam suas decisões? Não se trata apenas de pensar nos resultados materiais. Trata-se de sentir a emoção do que significa viver alinhado com o que é mais verdadeiro em você. A visualização verdadeira não é um desejo superficial, é um compromisso interno. Quando você visualiza com o coração, começa a agir de maneira diferente. Suas escolhas mudam, suas prioridades se alinham. Seus passos se tornam mais firmes e conscientes. Pouco a pouco, o que antes era apenas uma imagem interna começa a ganhar forma no mundo exterior. Marco Aurélio nos ensina: a vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela. Ao visualizarmos de maneira consciente, escolhemos pensamentos que constroem, que edificam, que impulsionam. Mas é importante lembrar: visualizar não substitui a ação. Assim como um jardineiro não colhe frutos apenas sonhando com eles, mas plantando, regando e cuidando dia após dia, nós também precisamos agir de acordo com nossas visões. Visualize, acredite, haja, ainda que em pequenos passos. Cada atitude, por menor que pareça, aproxima você da vida que deseja construir. Às vezes, haverá dias de dúvida, de cansaço, de desânimo. E está tudo bem. Nesses momentos, retorne à sua visão. Relembre o porquê começou. Reacenda a chama interna que o guia. A vida favorece aqueles que têm coragem de ver, de sonhar e de criar. Não com ansiedade ou pressa, mas com constância, paciência e fé. Hoje, convido você a reservar alguns minutos para visualizar a vida que quer viver. Faça disso um ritual diário, como quem rega uma planta preciosa. Porque a mente que sabe para onde quer ir encontra caminhos onde os olhos distraídos só veem obstáculos. E aquele que cria no invisível, com o tempo, verá o invisível se tornar real. 9. O silêncio e a conexão com o universo. Em um mundo que nunca se cala, o silêncio tornou-se um luxo. Estamos constantemente cercados de vozes, telas, notificações, expectativas. No meio desse barulho todo, esquecemos de escutar a única voz que realmente pode nos guiar. A voz que vem de dentro. Os estoicos sabiam disso. Sabiam que a sabedoria não grita, ela sussurra. E que é preciso silenciar o mundo para poder ouvi-la. Para eles, o verdadeiro poder vinha da capacidade de manter-se sereno mesmo quando tudo ao redor parecia ruir. O silêncio não é ausência. É presença total. É o espaço onde finalmente nos encontramos, onde nos reconectamos com aquilo que realmente somos, despidos dos papéis sociais, das máscaras, das pressões externas. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Um momento de paz profunda ao caminhar sozinho na natureza, ou ao sentar-se em silêncio pela manhã com um café nas mãos, ou ao contemplar o céu no fim da tarde. Nesses instantes, não havia respostas, e ainda assim tudo fazia sentido. A conexão com o universo,
com a vida, com o que é maior que nós, nasce nesses espaços de escuta. Não escuta dos outros, mas escuta da própria alma. Quando silenciamos, podemos distinguir os desejos verdadeiros daqueles que apenas nos foram impostos. Podemos perceber o que o coração quer dizer, sem a interferência constante da mente inquieta. Em um mundo que valoriza tanto o falar, o responder, o opinar, escolher o silêncio é um ato de coragem. Porque o silêncio revela. Ele mostra as verdades que temos evitado, os sentimentos que reprimimos, os sonhos que deixamos para trás. Mas ele também cura. O silêncio é remédio. Ele alinha. Ele reorganiza. Ele limpa as camadas de ruído acumuladas ao longo dos anos e nos devolve a essência. Se você deseja manifestar uma vida mais autêntica, mais serena, mais conectada, o primeiro passo não é falar mais, é escutar mais. Escutar com o corpo, com o coração, com o espírito. Escutar o que a vida está tentando lhe mostrar. Escutar os sinais que você tem ignorado. Escutar as respostas que já existem dentro de você. Praticar o silêncio pode ser simples. 5 minutos por dia sem distrações. Sentar em um lugar calmo. Fechar os olhos e apenas respirar. Observar os pensamentos sem julgá-los. Permitir-se apenas estar. Aos poucos, você perceberá que o silêncio não é vazio. É cheio de significado. É nele que você reencontra a direção, que alinha suas intenções com sua verdade mais profunda. E é nesse estado de presença silenciosa que a manifestação verdadeira acontece. Porque o universo não responde às exigências barulhentas de uma mente inquieta. Ele responde à clareza serena de um coração alinhado. Talvez você esteja procurando respostas. Talvez esteja esperando por um sinal. Talvez sinta que algo precisa mudar, mas ainda não sabe exatamente o que. O silêncio é o caminho. Ele não trará respostas imediatas, mas trará espaço. E, nesse espaço, a intuição floresce. A paz se instala. A confiança retorna. Marco Aurélio escreveu: aquieta-te. Retira-te para dentro de ti mesmo. Lá dentro habita uma fonte de força que jamais seca, se souberes procurá-la. A fonte está em você. O universo já está falando. A pergunta é: você está disposto a ouvir? Hoje, convido você a redescobrir o poder do silêncio. A abraçá-lo não como ausência de som, mas como presença de essência. A confiar que, na quietude, você encontrará as respostas que a pressa não pode oferecer. Porque é no silêncio que o universo sussurra. E é ao escutar esse sussurro que começamos a manifestar, não apenas uma vida nova, mas uma versão mais verdadeira de nós mesmos. Chegamos ao fim desta jornada de reflexões, mas talvez você já tenha percebido: o verdadeiro fim não existe. A vida é feita de ciclos, de recomeços, de páginas que ainda aguardam ser escritas com mais serenidade, mais presença, mais verdade. Ao longo dessas 9 lições, não oferecemos fórmulas mágicas. Não prometemos que tudo mudaria da noite para o dia. Em vez disso, abrimos portas silenciosas, portas para dentro de você mesmo. Para um espaço interno muitas vezes esquecido, mas ainda intacto. Aquele onde habitam sua sabedoria, sua coragem e sua capacidade infinita de recomeçar. Talvez você tenha se emocionado ao lembrar de batalhas vencidas, de silêncios acolhidos, de manhãs em que tudo parecia perdido, mas você continuou. Isso já é manifestação. Isso já é milagre. A partir de agora, você carrega consigo ferramentas silenciosas e poderosas. A arte de soltar o controle. O foco consciente. A gratidão como solo fértil. O perdão ao passado. O domínio da mente. O valor do descanso. O poder das manhãs. A visualização clara. E, por fim, o silêncio como elo sagrado com o universo. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Basta escolher um passo, um gesto, uma respiração mais consciente pela manhã, um pensamento mais compassivo, uma decisão mais alinhada com quem você realmente é, e não com o que o mundo espera de você. A vida após os 50, ao contrário do que muitos pensam, não é o começo do fim. É o florescer da maturidade. É a colheita dos frutos que você plantou com tanto esforço.
mas também é terreno fértil para novos sonhos, novos hábitos, novas formas de existir. O tempo que passou não é uma perda, é bagagem. E com essa bagagem, você caminha mais leve. Porque já sabe o que vale a pena. Já sabe onde vale a pena gastar sua energia. Já sabe que não há glória maior do que viver em paz consigo mesmo. Hoje, convido você a continuar essa jornada, não por obrigação, mas por amor. Por respeito à sua história. Por honra à sua própria luz. Que você siga em frente com o coração tranquilo. Com os olhos abertos para os pequenos milagres e com a certeza de que, mesmo agora, ainda é tempo de florescer.